Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta semana ou ciclo, valorizando a vida que nos toca, a vida que sempre cuidamos. Hoje, sexta-feira, iniciamos com o tema A Família, um sonho de fraternidade e de amizade social. Temos connosco o Padre Paulo Ferreira, mais concretamente o Padre Paulo Jorge Monteiro Ferreira, natural de Lisboa, nasceu a 9 de 12 de 72, sacerdote ordenado a 24 de setembro de 2000, licenciado em Teologia e Comunicação Social, pós-graduação em Teologia Pastoral, pároco que foi de Nossa Senhora da Conceição em Faro, no Algarve, de 2010 até 2019, trabalhou com as equipas de Nossa Senhora, diretor espiritual do Comício Maria, Mãe de Cristo, Rei, Legião de Maria, que está assediada na Portela, em Lisboa, assistente regional da Ordem Franciscana Secular, colaborou com a Ordem da Imaculada Conceição das Irmãs Carmelitas Descalças, e é com alegria que nós o acolhemos aqui na nossa Diocese do Funchal. Ele que foi meu colega também de universidade, lá na Católica. Bem-vindo a esta semana. Tens a oportunidade, Padre Paulo, de lançar esta semana e que seja uma forma de enriquecer através dos documentos que o Papa Francisco lançou, Laudato Si e Fratelli Tutti. No final, teremos a alegria com o grupo Solideu, orientado pelo André, organista, e com a esposa e amigos, vão ajudar-nos a rezar o Acatistos, relacionado a uma oração a Nossa Senhora. Pois se de facto bem-vindo e que cada um de nós possa aprender neste espaço, do qual agradeço desde já aos padres franciscanos, neste convento de São Bernardino, que simbolicamente congrega bem a vivência que o Papa Francisco lançou nestas duas encíclicas. Por isso, vamos agora escutar, refletir e aprofundar. Boa reflexão. Obrigado por estas palavras de introdução do cônego Rui. Também um agradecimento ao Secretariado Diocesano da Família da Diocese do Funchal, que me convidou para estar hoje aqui presente. E claro, também sinto uma grande alegria por estar num convento franciscano, porque é um convento com história, aqui na Ilha da Madeira. Por aqui passaram figuras ilustres, o que para mim é um desafio. Recordo a figura de Frei Pedro da Guarda e também dessa mulher de origem inglesa, Mary Wilson, que aqui faleceu. Feita esta introdução, gostava agora então de vos propor a reflexão sobre a família nestes últimos documentos magisteriais, digamos assim, do Papa Francisco, em que ele fala sobre a família. Apresenta-nos a família como um sonho de fraternidade, como uma amizade social. Ou seja, o Santo Padre vai sair do núcleo da família enquanto célula da nossa sociedade para nos focar numa dimensão mais alargada da família. Para isto, ele vai beber à espiritualidade franciscana, como irei abordar já no decorrer desta conferência. Eu espero não ser maçudo,
que nenhum de vós aqui presente e aqueles que nos acompanham em casa se sintam cansados, mas que haja possibilidade também no final de algum de vós expressar uma pergunta ou uma dúvida, caso surja isso dentro de vós. A encíclica Fratelli Tutti, que é a última encíclica do Papa, provavelmente já todos a viram, na edição portuguesa, ela inspira-se numa frase franciscana. É verdade que a tradução imediata do italiano, Fratelli Tutti, só nos diz todos irmãos, mas ela baseia-se numa outra expressão que São Francisco tem no decorrer do século XIII, quando se dirige não apenas à cristandade, aos cristãos, mas a todos os homens de boa vontade. Essa carta, escrita por São Francisco de Assis, diz a todos os irmãos. É também nesse espírito que o Papa Francisco agora nos escreve. Quer dirigir-se a todos os irmãos, não apenas aqueles que pensam como nós, não apenas aqueles que pertencem à nossa religião ou que vivem na mesma esfera geográfica, mas a todos os homens e mulheres que tenham boa vontade, porque somos todos família humana. Então, a encíclica propõe-nos a reconstrução completa do nosso mundo. Ela foi assinada, esta última encíclica, no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, festa do Poverello, como se diz em italiano, o pobrezinho, e ela vem recordar ao mundo inteiro a urgência de apostarmos no bem comum, porque nada do humano é alheio à Igreja, e isto já o encontramos patente nessa Constituição Conciliar que vem do Vaticano II, a Gaudium et Spes. Uma brincadeira, às vezes costumo dizer aos leigos que estão a preparar-se no estudo dos documentos da Igreja que o VAT II é o VAT II, o Vaticano II, apesar de ser um filme com mais de 50 anos, continua ainda muito atual para os tempos de hoje. E daí que o Santo Padre vai buscar temas que apareceram na reflexão dos padres conciliares e que hoje nos apresente com um vigor, com uma força tremenda. Um mote acompanha toda a encíclica da Fratelli Tutti, bem como da Laudato Si, que poderíamos resumir no ensejo de uma fraternidade sem fronteiras, o qual está presente desde as primeiras linhas destes dois documentos. Já o disse, ambas as encíclicas são inspiradas em São Francisco de Assis. Laudato Si, louvado sejais Senhor, e Fratelli Tutti, todos irmãos. Mas igualmente esta última nasce também da proximidade e do diálogo que o Papa Francisco teve com o grande imã Ahmad Al-Tayeb, espero não ter dito o nome mal, não sei árabe, que foi assinado um documento entre o Papa e este imã em fevereiro de 2019, em Abu Dhabi. A Laudato Si também partia da reflexão do Papa com o Patriarca de Constantinopla, o Patriarca Bartolomeu. No fundo, o Papa, o que é que nos está a dizer? É que falar da família significa que todos temos lugar nesta casa comum onde vivemos. E por isso dialogar com todos é fundamental. A sabedoria da vida nasce do diálogo. Ora, neste documento,
que tem 285 parágrafos. No número 280, aliás, tem 287, no 285 está o tal documento assinado pelo Papa e o imã, que nós intitulamos de Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Ora, o Papa então apela-nos a este sentido de uma fraternidade sem fronteiras. Um tal apelo tinha sem dúvida a necessidade de ser relançado e firmemente apoiado neste mundo, como ele o refere, cheio de torreões de vigia e muralhas defensivas. Em 8 capítulos e 287 parágrafos, o chefe da Igreja Católica Romana argumenta que o desenvolvimento histórico nem sempre corresponde ao progresso. Vemos muito desenvolvimento, mas isso não significa progresso da humanidade. Assistimos ao declínio dos direitos humanos. É evidente que ainda temos que aprender os benefícios de nos encontrarmos com outros diferentes de nós. E por isso o Papa pede, antes de tudo, um amor que se estenda além das fronteiras, tanto as geográficas quanto aos limites que nos impomos. O primeiro capítulo, intitulado As Sombras de um Mundo Fechado, prepara o terreno para o resto. Hoje assistimos a conflitos de todos os tipos, mesmo aqueles considerados desatualizados estão a aumentar. Ressurgem nacionalismos fechados. O nosso compatriota António Guterres lançava uma mensagem há poucos dias na sede das Nações Unidas para que, sobretudo, o mundo ocidental tivesse cuidado sobre estes nacionalismos fechados e também as ondas de neonazismo no espírito que hoje proliferam um pouco pelo mundo ocidental. Atenção aos nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos. O bem nunca é adquirido de uma vez por todas. Hoje também, refere o Papa, há a perda do sentido da história. E isso torna mais fácil manipular as massas, começando pelos mais jovens. Para aqueles que são pais e que têm filhos, ou para as gerações mais recentes, importa olhar para o passado, não com saudosismo, mas importa integrar esse passado. O Papa sublinha com veemência que quando nós não temos raízes, somos mais facilmente manipuláveis. Porquê? Porque nos querem dar algo de novo sem que nós tenhamos em conta o nosso passado. Dizia o Sr. Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente, quando era nosso professor de História, que ninguém podia dar um passo em frente se não tivesse o pé atrás apoiado. Caso contrário, cairia. E é nesta mesma ótica que o Papa Francisco nos fala. Queremos construir a história, mas não esquecendo o nosso passado, tudo aquilo que está para trás e que nos faz ser aquilo que somos. Ora, os conceitos mais valiosos, diz o Papa, são desviados do seu significado. Que significado têm hoje palavras como democracia, liberdade, justiça e unidade? Será que nós em casa falamos sobre isto? Eu ainda me lembro que os meus pais, sempre que se falava de liberdade, apontavam o 25 de Abril. Mas hoje as gerações mais novas do que eu não sabem o que é exatamente essa experiência. Mas falamos nós de liberdade. Qual é o sentido de democracia, de justiça e de unidade? Longe de se buscar o bem comum,
A política reduz-se muitas vezes a receitas efêmeras de marketing focadas na destruição dos outros. O Santo Padre lembra também que a falta de filhos e o abandono dos idosos solitários caracterizam a nossa pós-modernidade. Como podemos falar de família se nos fechamos em nós próprios? Se marginalizamos, inclusive, aqueles que são do nosso próprio sangue? Os direitos humanos, proclamados há mais de 70 anos, parece que não são iguais para todos. Falar de direitos humanos, desta declaração universal no nosso país e na França, ou no nosso país e na Etiópia, não é igual. Mas desculpem-me o aproveitar os acontecimentos presentes. Parece que falar de direitos humanos no Funchal e em Odmira não é a mesma coisa. Na verdade, por causa de um modelo económico fundado no lucro, que não hesita em explorar, descartar e até matar o homem, nós vamos cavando um distanciamento abissal entre as pessoas. A escravidão e o tráfico de pessoas persistem, e não é lá apenas longe, como esta semana nos mostrava a comunicação social, quando nos mostrava exatamente que no nosso país há escravidão e tráfico de pessoas. Isto torna-se num problema mundial que precisa de ser tomado a sério pela humanidade no seu conjunto. Gostaríamos de acreditar que a globalização aproximou as pessoas. De facto, o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. Se a atual pandemia pode estimular a nossa consciência de pertencermos a uma mesma humanidade vulnerável, ao sair dela, sem dúvida, seremos tentados a cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Muitos idosos já morreram por falta de respiradores, de ventiladores, em parte como resultado de sistemas de saúde que foram sendo desmantelados ano após ano. O Papa fala também sobre os migrantes. O Papa primeiro repete que deve ser reafirmado o direito a não emigrar, isto é, a ter condições para permanecer na própria terra. Mas aqueles que migram veem-se expostos a traficantes sem escrúpulos, consumidos pelo desenraizamento. Os migrantes muitas vezes veem a sua dignidade violada, como Francisco repetidamente tem deplorado desde o início do seu pontificado. Ele diz que entender certos medos que temos sobre eles, sobre os migrantes, são compreensíveis, mas avança. Uma pessoa e um povo só são fecundos se souberem criativamente integrar no seu seio a abertura aos outros. O surgimento das comunicações eletrónicas ocasionou também novos perigos. Tudo se torna uma espécie de espetáculo que pode ser espiado, observado, e a vida acaba por ser exposta a um controle constante. Nesta dinâmica cresce o desprezo pelo outro, cuidadosamente mantido à distância, mas em que nós podemos ao mesmo tempo investir na nossa própria existência. Portanto, as relações digitais não são assim tão digitais, porque nós não tocamos os outros com o dedo, só tocamos o computador. São digitais? Bom, não são muito digitais. Cada vez há menos relação de toque, de proximidade, mas há uma virtualidade que vai aumentando e que nos distancia.
As relações digitais habitualmente dissimulam e ampliam o mesmo individualismo que se manifesta na xenofobia e no desprezo dos frágeis. O facto de que muitas plataformas reúnam apenas usuários com ideias semelhantes facilitam a divulgação de informações e notícias falsas, fomentando preconceitos e ódios. Este recolhimento em si mesmo, apesar dos contactos externos, impede aquela reflexão serena que poderia levar-nos a uma sabedoria comum. Apesar de tudo isso, Francisco apela à esperança. Dizia ele em Havana, Cuba, em 2015, aos jovens: a esperança é ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Em apoio desta afirmação está o testemunho de todos os heróis comuns, cuidadores e outros que a pandemia nos fez descobrir. Eles compreenderam que ninguém se salva sozinho. O Papa amplia então este tema da família a toda a humanidade. Olhar para o todo como uma família. Na verdade, quando ficamos fechados sobre nós mesmos, isso pode provocar a implosão, o rebentar. E nós temos que ter sistemas abertos, não só para respirarmos, mas para nos encontrarmos, para construirmos a história. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco toma uma parábola que todos nós conhecemos, a parábola do bom samaritano. Ela constitui, na verdade, a base do segundo capítulo. E esta parábola, ela ousa expandir o imperativo tradicional de cuidar do próximo para o estender a todos, o que de facto várias passagens no Primeiro e no Novo Testamento já apoiavam naquela época em que Jesus vivia. Já nos dias das primitivas comunidades cristãs, São Paulo exortava aos seus discípulos a ter caridade uns para com os outros e para com todos. O bom samaritano, escreve o Papa Francisco, ao contrário de muitos outros antes dele, conseguiu deixar tudo de lado à vista do ferido e, sem o conhecer, considerou-o digno de lhe dedicar o seu tempo. Este tempo que se tornou tão precioso hoje em dia. A parábola que surgiu em resposta à pergunta que fizeram a Jesus, quem é o meu próximo, convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores de um novo vínculo social. A chave é a recusa da exclusão. E uma característica essencial do ser humano, frequentemente esquecida: fomos criados para a plenitude, que só se alcança no amor. Acrescenta a encíclica: enquanto caminhamos, inevitavelmente embatemos no homem ferido. Aos olhos do Santo Padre, as pessoas marginalizadas nas nossas estradas multiplicaram-se nos últimos anos, como nulo referem as notícias na atualidade, regularmente. Vemos os riscos de uma perigosa indiferença. Os que passam ao longe na história da parábola eram religiosos, enfatiza o Papa Francisco, algo que nos deve desafiar diretamente. Ou seja, o Papa está a dizer que muitas pessoas revestidas de sentimentos e de ocupações religiosas caem na indiferença, na tal perigosa indiferença, que se cultiva
dentro dos ambientes das nossas próprias casas. É nesse sentido que Francisco questiona a noção tradicional também que decorre desta reflexão de guerra justa, sublinhando que os conflitos armados são intrinsecamente injustos. A guerra voltou a ser uma ameaça constante hoje. Com o desenvolvimento das novas tecnologias de combate, argumenta o Papa, não podemos pensar na guerra como solução, porque provavelmente os riscos serão sempre superiores à hipotética utilidade que se lhe atribua. E a globalização do planeta liga o destino de uns aos outros, de modo que vive-se uma guerra mundial aos pedaços. São João 23 escreveu já em 1963. É quase impossível pensar que na era atómica a guerra possa ser usada como instrumento de justiça. E a dissuasão nuclear teve o seu tempo, impotente diante, hoje, do terrorismo, dos conflitos assimétricos, dos problemas de segurança cibernética e da própria crise ecológica. Ao falar da fraternidade, ao falar de família humana, o Papa toca também num tema que é algo que nos devia fazer pensar enquanto cristãos, sobre a pena de morte. Francisco repete o que declarou em 2017 por ocasião do 25º aniversário do Catecismo da Igreja Católica. Dilo na esteira de São João Paulo II. A pena de morte não é legítima nem juridicamente útil. Esta oposição persiste desde os primeiros dias da história da Igreja. Neste contexto, Francisco afirma: é impossível imaginar que hoje os Estados não possam dispor de outro meio que não seja a pena capital para defender a vida de outras pessoas do agressor injusto. Em suma, para os cristãos, para nós cristãos, as palavras de Jesus têm ainda outra dimensão transcendente. Implicam reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado ou excluído. Embora a profunda unidade que une as três pessoas da Trindade nos deve indicar a direção a seguir, a verdade é que a Igreja, como admite o Papa Francisco, demorou tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. O catecismo e a pregação devem, acrescenta o Papa, adotar esse olhar e essa preocupação com mais clareza. Ser cristão é ser família, é ter consciência de que somos família e, como família, todos são importantes. Como família, devemos zelar uns pelos outros. Um mundo mais aberto, pede o Papa Francisco. Nesta sua perspectiva de fraternidade universal, de família universal, o Papa Francisco desafia um dos dogmas do liberalismo. Não é nenhuma conferência de economia, mas é para que nós consigamos ver que o Papa, ao escrever esta encíclica, toca diferentes realidades, porque nós, enquanto cristãos, e eu tenho a graça de Deus de estar a falar sobretudo para leigos, que não são padres. Os cristãos no mundo são chamados a ser fermento. E ser fermento nas diferentes realidades económicas, políticas. Não podem esquecer isto. Não é isso que me é pedido a mim, enquanto padre. Mas a vós, leigos, como cristãos, deveis, na verdade, olhar para todas as realidades e levar lá o Evangelho. Por isso o Papa Francisco desafia um dos dogmas do liberalismo.
Diz ele, a mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo melhor para toda a humanidade. Para que o direito fundamental de todo o ser humano de viver com dignidade seja realizado, devemos combater o vírus do individualismo que se espalha ativamente. A encíclica Fratelli Tutti e a Laudato Si preocupam-se com a tendência para uma reivindicação crescente de direitos individuais, em detrimento do bem comum e dos direitos de todos. A solidariedade necessária passa pela função social de qualquer forma de propriedade privada, sabendo que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada. Depois de ter reiterado que a missão educativa da família é primária e imprescindível, o Papa nomeia 2 ingredientes centrais na construção de um mundo melhor: a benevolência e a solidariedade. Com base nisso, ele sonha com uma nova ética das relações internacionais e questiona o peso da dívida externa sobre alguns países pobres. O fenómeno das múltiplas migrações internacionais induz a desafios complexos. Os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam podem resumir-se em 4 verbos que têm que ser aprendidos em casa: acolher, proteger, promover e integrar. Verbos a aprendermos em casa: acolher, proteger, promover e integrar. Francisco reconhece o direito das comunidades anfitriãs de preservar a sua cultura. Para eles, por outro lado, a chegada de migrantes significa oportunidade de enriquecimento, assim como judeus e italianos moldaram a cultura da Argentina, como lembra o Papa. Ele sugere acabar com o uso recorrente do termo minorias. O Papa vai bem longe. Era bom terminarmos com este termo, com esta palavra, minoria, porque ela conduz à discriminação. Olha, é uma minoria. E quando se fala de minoria, olhamos com olhar soberbo sobre os outros. Então o Papa convida, de facto, a que se supere esta linguagem que acaba por ser discriminatória. Da mesma forma como afirma a Declaração de Abu Dhabi, o relacionamento entre o Ocidente e o Oriente é uma necessidade mútua indiscutível, em que cada civilização vem em ajuda da outra. Este tipo de diálogo pode ser vivido tanto melhor se cada um mantiver a sua identidade e especificidades. Caso contrário, a unidade alvo será a da Torre de Babel. Família de homens e mulheres comprometidos, com capacidade de ousar amar politicamente. O que anteriormente foi dito não pode ignorar considerações gerais de política. Ao perigoso populismo, que alicerça a sua popularidade, alimentando as inclinações mais baixas e egoístas de alguns setores da população, o Papa Francisco opõe uma abordagem política respeitadora de toda a população e preocupada com os interesses a longo prazo. Porque ajudar os pobres com o dinheiro deve ser sempre um remédio provisório. Como dizia alguém uma vez no Algarve, quando era pároco em Faro, a melhor forma de matar um homem é dar-lhe dinheiro. O trabalho é também um meio para o crescimento pessoal,
porque nos ajuda a estabelecer relações sadias, nos ajuda a nos expressarmos a nós próprios, a partilharmos os dons, a nos sentirmos corresponsáveis, fomentar o trabalho. Além disso, o bom e velho princípio banal da liberdade de mercado não governa tudo, longe disso, evocando, sem anumear, a tal mão invisível que deveria regular as trocas. O Papa identifica no neoliberalismo um pensamento pobre e repetitivo. Diante da perda de poder dos Estados nacionais, que testemunhamos neste século XXI, Francisco lembra que é necessária uma reforma, quer da Organização das Nações Unidas, como da arquitetura económica e financeira internacional. Com efeito, é necessário evitar que esta organização, a ONU, seja deslegitimada. Ele deseja abertamente a emergência de uma família das nações ao serviço do bem comum. Ao contrário de certas ideias recebidas, a política torna-se um lugar de destaque, de expressão da caridade. A política torna-se um lugar de destaque da expressão da caridade. Conhecem algum político que seja santo? Bom, não me respondam, mas há. Há políticos que são santos. E há políticos cristãos que viveram com coerência a sua fé na vida política. A vida política deve tornar-se um lugar de destaque da expressão da caridade, quando se empenha em criar processos sociais de fraternidade e justiça para todos, contrária a todo o individualismo. Certamente valerá a pena ler a reflexão sobre as encarnações políticas do amor, efetivo, atencioso, tolerante, que é apresentada na Fratelli Tutti nos números 190 a 197. Necessitamos de um diálogo contínuo. O diálogo perseverante e corajoso não tem a força da notícia, como as desavenças e conflitos. Vejam quais são os jornais que vendem mais em Portugal. São aqueles que falam sobre desavenças e conflitos. E, contudo, de forma discreta, mas muito mais do que possamos perceber, aquilo que ajuda o mundo a viver é, de facto, o sinal da coragem e da perseverança. O sinal do diálogo. O diálogo não passa por monólogos que avançam em paralelo. E aprendemos a dialogar é também em casa. Será que em nossas casas há diálogo? Será que nos escutamos? O diálogo requer comunicação. Não comunicação apenas entre aqueles que pensam da mesma forma. Por isso o Papa até diz que, a nível global, a comunicação se deve fazer com outras ciências e conhecimentos para nos enriquecermos e complementarmos. Devemos zelar para que os meios de comunicação, particularmente a internet, nos possa oferecer maiores possibilidades de encontros generosos, na busca sincera da verdade íntegra. Também são apontados o relativismo e a recusa em reconhecer a existência de uma verdade objetiva a ser investigada em conjunto. Hoje se diz, é tudo relativo. Tu gostas, tu não gostas. Tu acreditas, tu não acreditas. Para ti é verde, para mim é vermelho. Este relativismo impede a unidade. E a unidade respeita a diversidade. Ou seja, é possível chegarmos a uma verdade objetiva que seja fruto de uma investigação comum. Com muita frequência, hoje em dia,
não existem o bem e o mal em si mesmos, mas apenas um cálculo de vantagens e desvantagens. Também o diálogo esperado terá em conta valores fundamentais que vão além do consenso, que reconhecemos que transcendem os nossos contextos. Em suma, a encíclica, esta última, propõe uma cultura do encontro que supera as dialéticas que colocam um contra o outro. Ela preocupa-se com os excessos do individualismo consumista. Os outros tornam-se meros obstáculos para a agradável tranquilidade própria. No entanto, um caminho para a paz não pode prescindir de descobrirmos juntos a verdade sobre as origens dos conflitos. Mais uma vez, o Papa baseia-se nas experiências vividas e na reflexão subsequente dos episcopados nacionais. Cita o episcopado do Congo, da Coreia, o episcopado português, da Colômbia, da África do Sul e de outros lugares. Depois de registar a necessidade do perdão no cerne do processo cristão, o texto da encíclica registra a inevitabilidade das lutas sociais. As lutas sociais não são más. Quando elas não se dão, é sinal de que nós vivemos uma paz aparente. Uma paz armada. As lutas sociais são importantes. Mas é importante também utilizarmos o perdão, procurarmos o bem comum. Por fim, afirma-se que perdão não significa impunidade. As comunidades não devem esquecer as injustiças sofridas, tal como o Holocausto para os judeus ou o desastre, portanto, da bomba atómica em Hiroshima, que caiu sobre vítimas inocentes. A memória nutrida permite-nos manter viva a chama da consciência coletiva. Exercitar a memória é tão importante porque apela a uma consciência discernida. Eu lembro-me que, quando trabalhava no colégio que nós, os franciscanos, tínhamos em Lisboa, um dia escutava uma colega professora dizer que havia temas que não devíamos falar com os meninos, porque isso podia deixá-los traumatizados. O problema é que hoje as pessoas não sabem fazer face aos traumas, não sabem enfrentar os problemas. E quando surge um problema, nasce uma frustração. E quando surge um problema, nós fugimos à realidade. Aquilo que o Papa nos está a dizer é que a memória dos acontecimentos ajuda-nos a estarmos preparados para a história presente, a termos uma consciência não meramente individual, mas também coletiva da própria realidade. Por fim, o 8º e último capítulo da Fratelli Tutti retoma uma preocupação importante para o Papa Francisco, o papel dos grupos religiosos no centro dos conflitos. É na referência comum a Deus, Pai de todos, que estes podem promover a paz e a harmonia. Aqui Francisco retoma o que afirmou São João Paulo II na centésimos anos. A raiz do totalitarismo moderno, portanto, deve ser encontrada na negação da transcendente dignidade da pessoa humana, imagem visível de Deus invisível e, precisamente por isso, pela sua própria natureza, sujeito de direitos que ninguém pode violar. No debate público deve haver um lugar para a reflexão que provém de um fundo religioso que recolhe séculos de experiência e sabedoria. O Papa reafirma para os crentes de todas as religiões o princípio da liberdade religiosa. Como cristãos, pedimos que nos países onde nós não somos maioria, que nos seja garantida a liberdade, tal como nós a favorecemos para aqueles que não são cristãos
onde eles são uma minoria. As várias religiões devem permanecer centradas no essencial, no amor a Deus e ao próximo, porque a violência não encontra fundamento algum em convicções religiosas fundamentais, mas nas suas deformações. No final do texto, o Papa propõe 2 orações de alcance universal, após a chamada Declaração de Abu Dhabi, coassinada em 2019 pelo Papa Francisco e o grande imã Ahmad Al-Tayeb. Mas agora, focando-nos no tema da família, exatamente porque estamos aqui, nesta realidade da família, como é que o Papa toca a família nestes documentos? A família é alvo de passagens fundamentais nestes 2 textos. Mas o Papa quer sublinhar, sobretudo, que não posso reduzir a minha vida à relação com um pequeno grupo e nem sequer à minha família, porque é impossível compreender-me a mim mesmo sem um tecido mais amplo de relações. Não posso fechar-me na minha própria família, num grupo pequeno, porque necessito de um tecido mais amplo de relações. A família, ela é, por sua natureza, relação. O Papa não se refere só ao tecido atual das relações, mas também àquele que me precede e que se configurou no curso da minha vida. O meu passado, a minha história. E a minha relação, diz o Papa, com uma pessoa que estimo, não pode ignorar dados inequívocos. As pessoas que eu estimo não vivem só para a relação comigo. Alguns prendem-se demasiado uns aos outros que parece que não têm espaço para mais ninguém. Isso não é amor. Isso é destruição. A minha relação não se dá apenas e exclusivamente com a pessoa que estimo, porque ninguém, sublinha o Papa, vive só pela sua relação comigo. Nem eu vivo relacionando-me apenas com uma pessoa. Desta forma evidencia Jorge Mário Bergoglio, a nossa relação, se é sã e autêntica, abre-se aos outros. E isto faz-nos crescer e igualmente arriscar. Sentido social da família. A chamada da atenção, quer desta encíclica, quer da Laudato Si, é explícita. O sentido social, hoje, facilmente permanece anulado face ao egoísmo intimista com aparência de relações intensas. Ao invés, estas relações, segundo Francisco, que parecem intensas, não o são, porque não permitem que os corações se completem, ou seja, que haja um amor autêntico que ajude a crescer. Só na amizade, só na abertura, esclarece a Fratelli Tutti, a relação do casal, bem como a amizade, está orientada para se abrir e para abrir o seu coração em torno daqueles que vivem junto de nós. Quando somos capazes de sair de nós mesmos e acolhermos todos, então, aí, diz o Papa, há um amor autêntico que ajuda a crescer. O Pontífice alerta para formas idealizadas de egoísmo e de mera autoproteção e de grupos fechados, bem como de casais autorreferenciais, os quais se constituem como um nós contraposto ao mundo inteiro. Eu explicito. Em igreja, nós corremos o risco de termos grupos de casais que se tornam autorreferenciais.
E dizem, aqueles não vivem como nós, aqueles são diferentes, mas não basta a constatação, porque quando ocorre isso, lembra o Papa, necessariamente nasce um distanciamento que não permite integrar os outros. Há bem pouco tempo, em Lisboa, onde trabalho, no centro da cidade, encontrava um jovem casal catolicíssimo, que dialogando comigo me fazia querer ver que a forma como eles viviam era a forma ideal e que por isso, quando eles olhavam para os outros casais, eles só viam coisas erradas. E eu perguntei-lhes, mas vocês são capazes de se sentar a rezar? A coisa que nem se passava pela cabeça deles, porque eles eram a família perfeita. Eram a família autorreferencial. E por isso, quando nós não somos capazes de superar isto, na própria Igreja damos um mau testemunho. Atenção a estes grupos, que constituem um nós, mas que se contrapõem ao mundo inteiro. O Papa convida-nos também a superar aquilo que ele designa de, não temos esta expressão em português, mas permitam-me inventar, familismo. Superamento do familismo. Sobre a família, na encíclica Social Fratelli Tutti, em linha com o magistério dos seus predecessores, o Papa Francisco distingue a família de uma concepção familistica e ideológica que a desvirtua. Já outros pontífices tinham caracterizado a própria Igreja como família de famílias. É a superação desta forma de qualquer visão familistica. O Papa, nestes textos, dá-nos sinais. E os sinais que nos dá contêm uma reflexão muito importante, os quais nos ajudam a compreender a autêntica realidade da família. Se esta é perspectivada isoladamente, a família não será capaz de explicar o melhor de toda a sua potencialidade. A nível pastoral, um familismo ideológico representa um risco. Isto, quando ocorre, este familismo ideológico deve fazer-nos pensar numa imaturidade afetiva, quer enquanto Igreja, quer na própria relação do casal. Existe o risco de nos fecharmos ao mundo. Esta relação, na verdade, para ser completa, a relação do casal, para ser uma relação madura, não pode ser eu e tu, voltando de costas para todos os outros. Pelo contrário, deve levar-nos, como sublinha o Pontífice, a uma maturidade afetiva que é capaz de dar a tudo o justo valor. Porque sem solicitações do exterior e fechados em nós mesmos, nós rebentamos. O casal implode. É necessário uma vivência em grau de passar do eu-tu ao nós e que não inclua só os filhos, mas também o mundo exterior. O que é que podemos reter, então, para terminar, quer como pensamento, quer como provocação, como desafio? Haveria muito mais a ponderar sobre estas duas cartas magnas do Papa Francisco. Nós estamos a viver ainda o período do Covid-19. Pergunto eu, como é que vão as nossas sociedades enfrentar os muitos desafios de um mundo pós-Covid? Queremos voltar ao antigamente? Individualmente ou como irmãos,
Esta realidade ajuda-nos, ou ajudou-nos, ou ajudar-nos-á a viver numa casa comum. Certamente também teremos de sair da confusão em que atualmente se banham os conceitos de liberdade, democracia e justiça. No fundo, o desafio é este: superar o discurso de ódio que tanto encanta as redes sociais e que, em última análise, acaba por fomentar nas nossas vidas uma cultura da indiferença. Há que superar isto, reconhecendo em cada pessoa a sua dignidade fundamental de filho de Deus. É um programa vasto, para falar a verdade, mas é um programa necessário. O sonho comanda a vida, diz o poeta. E a mim faz-me pensar, como é que eu sonho a família? Não apenas no sentido restrito da minha família doméstica, mas a família humana. Como é que eu sonho a família? Termino com um exemplo. De manhã, quando me levanto, costumo fazer um pouco de atletismo e nestes últimos dias encontrava sempre um jovem. Como eu vivo no centro da cidade, tem os benefícios de ser um local muito frequentado por muita gente, que até às 2, 3 da manhã costumam andar na rua e, claro, como têm muita sede, bebem, mas depois, como têm preguiça de deixar as garrafas nos caixotes, deixam-nas à beira, não é? Do cais, por ali fora. E nestes últimos dias eu via sempre um rapaz que andava a apanhar as garrafas e que ia colocá-las no recipiente próprio. A minha primeira pergunta foi: o que é que ele ganhará com isto? A perspectiva do lucro está presente até nos padres. Mas a verdade é que fui vendo dia após dia a fazer a mesmíssima coisa. E, passando por ele, um destes dias, disse-lhe: isto faz-me lembrar os escoteiros. E ele diz: pois, se tivéssemos mais pessoas a fazê-lo, talvez o despertar desta consciência pelo bem comum passasse, efetivamente, para todos. Nesse sentido, aquele homem que eu vi ensinou-me a ser família. Não olhar apenas para os problemas, mas a procurar superar estes obstáculos, sendo eu o construtor de uma nova realidade. Este é o sonho do Papa Francisco. Este é o sonho com o qual eu acordo todos os dias. É de construirmos uma sociedade mais próxima, de entreajuda e de testemunho, e não de marginalização, onde haja capacidade de integração e não de isolamento. E pronto, termino aqui a minha intervenção. Se vocês ainda tiverem fôlego para me fazer alguma pergunta, poderão fazer. Como alguém dizia, dói-nos os pés, dói-nos as mãos, dói-nos a cabeça, mas como não nos dói a língua, as pessoas, quando começam a falar, entusiasmam-se. Espero que não tenha sido muito cansativo para cada um de vós. Estou aberto também às perguntas que me possais fazer. Enquanto não surgem perguntas, se calhar deliciávamos também com este aspecto familiar da música, que nos ajuda a estarmos mais próximos e em harmonia.
Ora, creio que veio uma pergunta daqueles que nos seguem em casa e a pergunta era qual foi a experiência mais intensa que eu tive como cristão. É difícil responder que tenha tido uma única experiência na vida intensa como cristão, mas aquela que me ocorreu de imediato foi uma experiência em que me senti família de alguém que eu não conhecia verdadeiramente. Passo a resumir, eu estava a fazer orientar um retiro e recebi um telefonema de uma assistente social a dizer a senhora tal vai morrer, estava no IPO e quer muito falar contigo. E eu disse à assistente social, deve ser algum engano que eu não sei quem é essa senhora. Eu estou em Lamego, aquilo era em Lisboa, não posso ir agora, estou a orientar um retiro e também não posso ir, mas deve haver aí o capelão no hospital e a assistente social foi falar com a tal senhora. A senhora voltou a pedir que ela contactasse comigo e disse: Frei Paulo, a senhora disse que não vai morrer que enquanto o senhor não vier. Bom, a verdade é que passou a semana e eu regressei a Lisboa e dirigi-me ao IPO e fui ao encontro da tal senhora que acho que só me tinha visto uma ou duas vezes numa Eucaristia do renovamento carismático e que pronto, tinha fixado o meu rosto, o meu nome, tinha pedido o meu número de telemóvel, provavelmente a alguém e nesse sentido falou-me. Eu ia profundamente perturbado, porque alguém que eu não conhecia, alguém que ia para morrer, eu não sabia muito bem como é que ia ser aquela experiência. Mas sentei-me à beira da cama da senhora, a senhora é que agarrou na minha mão e começou a falar de que estava tão contente porque se ia encontrar com Deus e que queria partilhar aquela alegria comigo, que na verdade era tão importante manifestar aquela alegria comigo, da mesma forma que ela tinha sentido alegria quando me viu celebrar a Eucaristia. E eu desatei a chorar, porque no fundo eu ia lá para consolá-la e foi ela que me consolou a mim. Isto é a experiência da família, onde muitas vezes pensamos nós que damos, quando na verdade somos nós que recebemos. E tantos outros com os quais não nos identificamos imediatamente e que nos podem transmitir e encher de tal forma que nós não imaginamos. A integração e a proximidade são fundamentais. Eu lembro-me, eu deixei a senhora no hospital, passado algumas horas, de novo a assistente social disse-me, ela já partiu. São estas experiências intensas, e haveria tantas outras, que marcam a minha vida e que percebem que a minha família não são só aqueles que eu conheço pelo nome, mas que são todos aqueles que passam por nós. São esses os nossos próximos. E termino então. Agradeço a presença. Está bem? Diz lá. Eu pedia só para se aproximar.
Obrigado. Bom, o Papa não procura dar uma resposta concreta às situações económicas, mas ele fala vamos começar pelo neoliberalismo. E quando aponta a questão do neoliberalismo, fala da mão invisível. Lembram-se de eu vos ter falado nessa perspectiva, que a mão invisível, afinal, não é tão invisível porque tem interesses que estão por trás das realidades e que acabam por manipular a realidade. No fundo, o Papa faz uma crítica ao neoliberalismo que procura proclamar uma sociedade de liberdade comercial, de trocas, no sentido do progresso, mas que por trás tem, na verdade, conjuntos, lobbies interessados em manipular a própria sociedade. Da mesma forma que ele critica o liberalismo, critica também o neoliberalismo. O Papa não apresenta nenhuma doutrina económica, mas convida-nos a refletir do princípio ao fim da encíclica. O Papa apela ao sentido político de cada cristão, na construção de uma nova resposta a este mundo no qual vivemos. A primeira pergunta, se eu me fiz entender a questão do dar dinheiro que pode matar, era isso que eu queria... Sim, bom, o dar dinheiro é isto... Vamos lá ver, nós temos um provérbio chinês, quando alguém te pede peixe, portanto, quando não lhe dês peixe, mas dá-lhe uma cana para ele aprender a pescar. O sentido do dar dinheiro, do que fala a encíclica, é neste sentido que nós damos tudo às pessoas que necessitam, mas não lhes damos os instrumentos para que elas possam progredir e desenvolver-se. E é uma grande questão na sociedade ocidental, na sociedade onde nós vivemos. Fazemos caridade, mas é uma caridade que não ajuda as pessoas a desenvolverem-se. As pessoas crescem, mas numa dependência. Nós parece até que temos gosto em que haja dependentes. E eu não queria apontar aqui nenhum exemplo muito claro, mas há empresas no nosso país que habitualmente exercem caridade, que depois vão buscar os benefícios desse exercício da caridade, como vocês sabem, que é possível, mas essa caridade é exercida não com o sentido de levar o homem e a mulher dos nossos dias a vencer as suas próprias dificuldades, mas que vive na dependência disto mesmo. E eu vou dar aqui um outro exemplo. Esse tem a ver com as nossas realidades dos centros paroquiais. Aqui na Madeira, como no continente, existe o Banco Alimentar contra a fome. Eu diria que 99% das pessoas que participam nos peditórios do banco para pedir comida não são as pessoas que vão receber os alimentos. Ou seja, nós estamos a prestar um péssimo serviço. Vamos fazer isso, vamos distribuir, só em linguagem comparativa, quando devíamos envolver as próprias pessoas que precisam também nesses peditórios. E isto é grave, porque nós fazemos, mas não envolvemos aqueles que na verdade precisam. Parece que não os ajudamos a dar o passo para que eles se libertem a si próprios. Bom, mais alguma pergunta? Se calhar depois fazemos lá fora, porque se calhar o tempo também é escasso para quem nos está a acompanhar. Foi claro a partilha. Convido-vos a fazermos caminho. Segunda-feira teremos outra reflexão, outra abordagem com o Padre Miguel Pereira, será na paróquia da Autoguia, também na terça com o Padre Jorge, sobre a transmissão da fé, isso relacionado com a família, e também na quinta, sobre a temática dos jovens, com o Padre Carlos, e sexta, com a doutora Délia, na paróquia de Aceiras, e
no sábado, Dia Internacional da Família, teremos com o Dom Nuno, na paróquia de Santo Amaro, pois muita diversidade em várias zonas. Agradeço ao Grupo Sol de Deus que cantou o Acatistos de uma forma brilhante, homenageando Maria. De facto, é um cântico que não é simplesmente conhecido de muitos, mas é um cântico com uma carga muito forte de oração. Obrigado por nos ajudardes a crescer. Obrigado ao Padre Paulo, que veio do continente, está perto do Patriarcado da Sé, Patriarcado de Lisboa, naquele santuário dedicado ao nosso grande santo, Santo António de Pádua, e para nós, Santo António de Lisboa, claro, nasceu em Lisboa, uma grande referência. Por isso, obrigado pelo teu préstimo, pela tua reflexão, pela tua abordagem. E, de pé, vamos rezar integrados nesta semana da vida, do qual depois terminamos. Senhor Deus nosso Pai, vós que nos concedeis a vida e que dela cuidas com amor, venha ao nosso auxílio para sabermos acolher as graças que nos envias para sermos felizes. Senhor Deus nosso Pai, que te nos chamais a vivermos em harmonia, vem em nosso auxílio para sabermos viver a fraternidade de cada dia. Senhor Deus, nosso Pai, nos envias como sinal do vosso amor, vem em nosso auxílio para sabermos olhar a vida com docilidade e serenidade. Amém. E terminamos com Ave Maria, que todos nós conhecemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Secretariado da Família agradece esta emissão e todos aqueles que acompanharam e enriqueceram. Obrigado. Boa noite.